Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria cada manhã nos acordarmos e os nossos primeiros pensamentos serem arrebatados para o céu, em contato ao nosso Deus, para que nós possamos começar o dia recebendo a bênção do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 32, o versículo 1. Eis aí está quem reinará, um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. A cada dia que nós vivemos nessa terra, nós precisamos viver mais para Cristo. Quanto mais nós nos submetermos ao Senhor, mais forte nós nos tornaremos, mais nós conseguiremos vencer as lutas e dificuldades dessa terra. Quanto menos contato com o Senhor, mais vulneráveis nós nos tornaremos no decorrer de toda a nossa trajetória. O convite de Deus para a nação de Israel, no capítulo 32, era um convite pessoal. Deus estava dizendo que um dia o Messias viria a essa terra. Ele reinaria com equidade, ele reinaria com justiça, porque todos os reis que se assentaram no trono, eles até fizeram o seu melhor, mas falharam, caíram, pecaram. Mas o Messias que viria, Jesus Cristo, o Deus em carne e osso, esse jamais cometeria algum pecado. Somente Ele é digno da nossa adoração, somente Ele é digno do nosso louvor. Qualquer família que esteja passando por lutas, dificuldades e problemas, qualquer ser humano que esteja vivendo uma vida rasa, mas quando ele se submete a Cristo, ele aceita o Senhor, ele se coloca nas mãos de Deus e passa a viver de acordo com como Deus sonha para a sua vida se torna frutífera. Esse casamento renasce, esse casamento refaz o amor. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. É necessário vivermos para o Senhor, é necessário nos submetermos à sua vontade. A vinda de Cristo para essa terra, como profetiza o profeta Isaías, não seria nada fácil. Pelo fato de ser generoso, ele sofreria. Pelo fato de viver uma vida íntegra, ele seria crucificado. Pelo fato de ser o Filho de Deus, ele receberia morte de cruz, a morte mais cruel que alguém poderia sofrer naquele período, mas ele se submeteria a todas essas questões pelo fato de nos amar, para nos redimir, para que um dia, mais uma vez, nós possamos estar com o nosso Deus, vivendo com Ele eternamente. No versículo 19 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Isaías se volta para a sociedade e começa a falar a respeito das mulheres que vivem de uma forma despreocupada dentro da sociedade. Ele está falando para aquela classe de pessoas que está vivendo sem ter um compromisso com Deus, sem viver uma verdadeira religião. Alguém que está dentro da sociedade, mas não está preocupado com a vida moral ou com a vida ligada a Deus. Como resultado disso, quando os inimigos vierem, quando os assírios invadissem Jerusalém, seria essa classe de pessoas que mais sofreria quando o cerco se desse em Jerusalém. No período do cerco não haveria como haver regozijo. No período do cerco faltaria alimento. No período do cerco não teria como viver uma vida regalada na bebida, nas festas. No período do cerco, o que mais iria predominar dentro dessas classes seria o choro, a tristeza, a lamúria e no final até a morte. Todas as palavras proferidas pelo profeta Isaías se cumpriram ao pé da letra. Naquele momento haviam pessoas que agora estavam batendo no peito, como uma demonstração de tristeza, como uma demonstração de angústia. O cerco se deu em Jerusalém. Os assírios vieram, Sanaqueribe invadiu Jerusalém, e aqueles que no passado viviam de uma forma opulenta, esbanjando em festejos, em gracejos, agora eles estavam sofrendo, padecendo, derramando as suas lágrimas, clamando pela misericórdia de Deus, mas o período de graça se acabou. A oportunidade de salvação terminou. Eles tiveram a oportunidade de arrepender-se dos seus pecados, mas como tamparam os seus ouvidos à voz de Deus, agora o que caberia a cada um deles era sofrer, padecer e esperar as consequências finais. Isaías capítulo 32, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque.
Como é maravilhoso ouvirmos o profeta Isaías falar a respeito do derramamento do Espírito Santo. O profeta Isaías olhava para um futuro e reconhecia que a nação que agora padecia, sofria e estava vivendo de uma forma minguada, Deus um dia derramaria o seu Espírito sobre essa nação e essa nação floresceria, produziria seus frutos para a glória do Senhor. Uma nação que era desobediente, quando então o Espírito do Senhor fosse derramado, seria Ele mesmo que iria convencer os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. E essa nação que doravante fazia com que o coração de Deus pudesse ficar apertado, eles agora iriam florescer. Viveriam uma vida de obediência, se colocariam nas mãos de Deus. O Espírito do Senhor incessantemente gravaria essas verdades no coração e levaria todo o povo a amar a Deus, reconhecer o valor da morte de Cristo na cruz do Calvário e se colocar nas mãos desse Cristo para viver exclusivamente para Ele. Seria esse mesmo Espírito que faria morada na vida de cada ser humano. O ser humano se tornaria um templo vivo do Senhor e Deus conduziria a vida dos seres humanos através do seu Espírito. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus íntegro. É por isso que Ele veio aqui a essa terra e morreu morte de cruz para nos dar o direito de vida eterna, porque a justiça que requeria para que nós pudéssemos ser salvos, nenhum de nós jamais teríamos condições de alcançar tamanho patamar. Mas Jesus se humilhou, Jesus colocou os seus pés nessa terra. Nós vimos um Deus em carne e osso caminhando no nosso meio, e foi Ele mesmo que morreu morte de cruz para transferir a sua justiça para todo aquele que crer nele. Mas Ele espera hoje que nós, como seus filhos, nós vivamos uma vida em obediência. A justiça que Deus espera que cada um de nós possamos viver é a justiça da obediência, é a justiça do amor. Essa justiça é necessário ver na nossa vida como uma entrega diária, numa renovação constantemente dessa aliança, nos submetermos à vontade de Deus, permitirmos que Ele guie a nossa vida, e toda a nossa obediência deve ser regida, pautada por amarmos mais a Ele, nos colocarmos em Suas mãos sem reservas. Uma vida que se consagra a Deus, uma vida que planeja viver eternamente ao lado do Senhor, precisa encontrar força no Senhor, no Espírito do Senhor, para aborrecer o pecado. Não é que um ser humano, em algum momento da vida, ele não possa se envolver com o pecado, mas ele não pode morar no pecado. O pecado deve acontecer na vida de um cristão de forma acidental, mas jamais um cristão deve escolher morar na casa do pecado. Aquele que toma essa atitude de escolher morar na casa do pecado jamais poderá receber a salvação. O Espírito do Senhor jamais conseguirá mudar a vida de um ser humano que toma tamanha atitude, mas aqueles que buscam no Senhor encontrar forças e livremente escolhe repudiar o pecado e viver para o Senhor, o Espírito de Deus lhe abraça, faz morada na sua vida, lhe fortalece a cada dia e lhe concede forças para viver uma vida vitoriosa no Senhor. É por isso que todos os dias, a cada manhã, nós somos chamados a vivermos para o Senhor, renovarmos a nossa aliança com Ele, nos comprometermos com a Sua palavra, avaliarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus e deixarmos que a palavra de Deus norteie, conduza, abençoe a nossa vida e nos prepare cada vez mais para nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Molda o nosso coração, fortalece a nossa caminhada, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.